Olá, então iniciando aqui mais uma transmissão do Círculo Vivencial Terra Viva. Esse vídeo está integrando aí o Festival Sincronizado Planetário, do movimento do Sincronário da Paz. Então hoje está rolando várias manifestações aí no mundo inteiro, online, e a gente decidiu participar. E eu com esse tema, Educar na Natureza. Então, meu nome é Natália, para quem não conhece. Eu integro aqui o Círculo Vivencial há 5 anos. Eu venho de um caminho de busca, né? De um viver mais integrado na natureza, integrado com a espiritualidade também, com o jardim, né? Com outras práticas aí, todas as práticas que favoreçam o desenvolvimento humano. E fiz uma formação holística e sempre tive também um encantamento pelas crianças, né? Há 3 anos eu me tornei mãe, então isso também ganhou um outro lugar, uma outra relevância, né, no meu caminho. E queria compartilhar com vocês, né, hoje, como que esse nosso ambiente, que é um ambiente natural, né, então a gente procura aí ter um viver bem simples, bem alinhado com a consciência planetária, além da nossa consciência humana, e também com a unificação de todas as coisas, né? Então, como a gente atende nossas necessidades e ao mesmo tempo caminha junto com a terra. Então, a gente desenvolve o jardim, de onde vem a maior parte do nosso alimento, dos nossos remédios, a bioconstrução, né? Nossas construções todas de barro, de materiais naturais e práticas espirituais, todas as práticas, estudos de práticas de medicina natural. E aí a educação vem aí como um tema também, principalmente com a nossa experiência com os nossos filhos, né? Mas pensando também nas crianças como seres assim que merecem muito nosso olhar, nossa presença, e pensando nesse ambiente natural como potencial para o desenvolvimento das crianças, né? Então, vou falar um pouquinho das características e das necessidades das crianças até os 7 anos, principalmente, né? Que é o período que tem a formação de hábitos da criança, o período em que a criança está mais aberta para receber essa experiência da encarnação terrena, né? Então, nesses primeiros 7 anos, a criança está preparando a casa dela para ela vivenciar a vida toda, né? Então, um ambiente favorável é de extrema importância, porque as crianças aprendem por imitação. Todo mundo sabe disso, não adianta a gente ficar falando, né? O que as crianças aprendem mesmo, que elas incorporam mesmo, é o que a gente faz. Então, um ambiente que favoreça um cotidiano mais participativo, que as crianças tenham mais acesso às coisas, né? Que elas possam integrar junto aos adultos ou junto com outras crianças as atividades cotidianas, o cozinhar, o mexer com a terra, né? Mesmo mexer com a água quando a mãe está ali lavando uma roupa. Quando a criança não tem muitas distrações, como acontece aí com o uso das telas, né? E ficam mais com as famílias no cotidiano, também não são tão delegadas a outras instituições de cuidado. Eu não vou abordar assim outros contextos urbanos e outras situações, tá? Mas falando aqui do potencial do nosso, né? Então, quando a criança vivencia mais esse cotidiano junto à família, ela tem um processo de aprendizagem incessante aí no cotidiano, né? Então, o Padma mesmo, eu lembro que, o Padma, meu filho, né, de 3 anos, eu lembro que a primeira manifestação que ele teve de reconhecimento de cores foi por conta de reconhecer as frutas verdes das maduras. Eu nem falava para ele que era verde, que era vermelha. Ele era muito pequeno, mas eu percebi que ele diferenciava. Quando ele queria pegar muito as acerolas verdes, e eu falava que não estava madura. Quando mudou a cor, ele ficou encantado, né? E foi a primeira sacada dele da questão das cores.
isso é só um exemplo, né? Então, cozinhar, assim, mesmo tem inúmeras coisas, noções de tamanho, de peso, do que mistura, né? Então, a criança, brincando, ela vai aprendendo a se cuidar, né? E a ter um olhar investigativo e observador em relação ao ambiente. Ela não fica numa situação paralela, né? Ali no brinquedinho, na coisa. Embora os brinquedos são mediadores e também muitas vezes têm um papel importante. Mas muitas vezes eles são galinhos, pedrinhas, coisinhas ali que estão disponíveis para a criação da criança, né? A criança tem uma relação muito próxima com o corpo, né, nessa experiência dela. Então, o corpo é um laboratório do brincar. O corpo está em constante exercício. A criança precisa de movimento, precisa correr, pular, se sujar, né? E um ambiente que seja mais livre aí, que ela tenha realmente espaço, que ela possa lidar com a terra, com a água, que ela possa acender um foguinho ali. Lógico, sempre acompanhada, né? Isso dá uma experiência muito rica. E além da experiência física, uma experiência de elaboração emocional também, né? Então, emocional porque quando a criança está em contato com essas coisas, ela está integrada, né? Ela está com o corpo ali, a mente dela está investigando aquilo, né? Tá atenta àquilo, porque a criança é muita presença, né? E ela está integrando todas essas sensações. O ritmo é uma questão muito importante para as crianças, né? Como que se organiza essa rotina dela. E na natureza, naturalmente, a gente tem um ritmo. Por exemplo, agora o sol já está se pondo, né? Eu estou aqui com uma luzinha, porque a gente aqui não tem energia elétrica. Então, nesse momento, a gente já está se recolhendo, já está se preparando aí para comer, para dormir, conversar um pouco, né? E já ir se recolhendo. Então, naturalmente, a criança já vivencia isso, né? Momentos de expandir, momentos de recolher. Novamente, uma experiência concreta junto a uma elaboração emocional. A questão das estações, né? Então, as brincadeiras mudam. Quando tá frio, quando tá calor, quando tá chovendo. E isso é muito legal, né? Dentro de um contexto urbano, muitas vezes nada muda, né? Então, a relação muito com um espaço fechado e às vezes mediado por brinquedo, por tela. Então, essa experiência de criatividade, embora continue existindo, porque isso é parte de um impulso vital da criança e do humano, né? Ele é bem mais limitado, né? Num contexto mais fechado. Deixa eu ver o que mais que é legal de compartilhar com vocês. Nessa fase, principalmente, a criança ela é fundida emocionalmente com o adulto, né? Ela não tem ainda a condição de se separar nesse sentido. Então, ela vai sentir muito o que está se passando no ambiente, né? E na pedagogia Waldorf, essa é a fase que eles falam que a criança tem para aprender as bondades do mundo. Então, um ambiente favorável, ele é assim de extrema importância nesse período. Um ambiente favorável no sentido também das relações. Então, relações coesas, relações de respeito, em relação à natureza, né? Se a criança vive ali, planta o alimento dela, acompanha aquela plantinha, acompanha o movimento dos animais e tudo que está envolvido aí nesse contexto, a relação dela com o ambiente vai ser muito integrada. Então, é até difícil a gente falar assim, nesse sentido a gente pensar, atividade de consciência ambiental. Lá na frente, a criança na escola vai ter aquilo lá, falar do lixo, falar de sustentabilidade, que são coisas importantes, sim, né? A gente não descarta essa importância. Mas, se a criança vivenciar isso desde o começo e tiver ali um coletivo que sustente esses valores, né? E uma realidade concreta que sustente esses valores, né? Que ela tem exemplos ali diários, isso vai ser muito mais natural, né? E pensando aí nas próximas gerações, né? Isso também, se a gente pensar maior, isso também facilita aí um caminho de maior cuidado com o planeta, né?
A criança, nesse ambiente, ela tem muito mais chance de desenvolver a autonomia, a independência dela, né? Porque a criança está muito mais exposta a alguns aparentes riscos, né? Que às vezes as pessoas ficam de cabelo em pé. Ah, mas ele não se machuca, vai pegar essa ferramenta, vai andar no espinho, não sei o quê. Muitas vezes sim, muitas vezes acontecem, né? Pequenos acidentes, né? Nada grave, mas acontece. E a gente precisa estar sempre cuidando, sempre presente. Mas a criança ela aprende a escolher os riscos que ela vai correr, né? Porque ela tem oportunidade de explorar esse espaço, né? Bom, esse é um pouquinho do que a gente vê. Porque esse ambiente natural tem esse potencial, né? Agora, algumas outras questões, que é o que a gente gostaria de focar nessa transmissão, né? Passado um pouco aí dessa primeira infância, a criança começa a ter necessidades mais complexas, né? Se tornar realmente humana. E as necessidades mais sociais, mais culturais, então de ter experiências mais amplas nesse sentido social. E a gente vê aí a importância de ter um coletivo que sustente esse viver, né? Nesse espaço, que sustente esse encantamento, que o ambiente continua maravilhoso e potencializador a vida toda, né? Tantas tradições espirituais falam sobre isso, da natureza como esse veículo, né? De transformação, de libertação para a gente. Mas precisa de um coletivo que sustente isso perante as crianças, né? A gente, por enquanto, é uma família e encontra esse desafio, né? Quando a gente tem um coletivo, então tem uma pessoa lá que toca música, um que pinta, um que mexe com madeira, um que gosta de escrever, um que mexe no jardim. E a criança aí vai crescendo, adolescente, vai podendo desenvolver habilidades, vai podendo achar um lugar nesse espaço, né? E como uma micro-sociedade mesmo, né? E a ideia é formar esse coletivo em cima de outras bases, né? E a gente vê que a gente fala de processo educativo pensando nas crianças, mas a gente vê também que, na verdade, ele é para todos nós, né? Pensando aí nas pessoas mais velhas, a gente vê o quanto que as pessoas, depois da idade considerada produtiva, né? Ficam ali no cotidiano com o cotidiano esvaziado mesmo, né? Sem ter o que fazer dentro de casa, sem ter aquele espaço. E quando a gente pensa num coletivo, na convivência de idades diferentes, como é importante ali, né? Aquele avô, mesmo que não seja o avô de sangue, né? Como as pessoas falam, mas que conte uma história, aquele avô que tem toda a paciência do mundo para ouvir, para brincar, né? Ou aquele avô que inspire uma atitude de cuidado da criança, de tolerância da criança. Então, como é rico essa convivência para todos. E falando do processo educativo, né? A criança, ela questiona a gente o tempo todo, né? E ela nos inspira, nos move a sempre nos aprimorar, a ser melhor, porque ela aprende pelo exemplo. Então, na verdade, a gente se torna uma comunidade, um coletivo em processo educativo, né? Porque um vai alimentando o processo educativo do outro. E se faz muito importante esse coletivo que sustente isso, porque é importante que a gente crie uma nova cultura, né? Quando a gente fala da nova era, de uma nova ética planetária, eu entendo que a gente está falando disso, né? De criar uma nova cultura ou resgatar aí valores antigos, mas que são essenciais até os dias de hoje, para que a gente possa seguir em outras bases, né? Eu acho que o momento que a gente está, ele grita isso para todo mundo. E o nosso caminho aqui no ciclo vivencial, né? A gente quer deixar claro que é esse, que é de viver em meio à natureza e da gente estar em constante processo educativo, todos nós, né? Uma coisa que vocês podem pensar tá bom, mas e aí, a ideia é manter essas crianças isoladas e tal, né?
Bom, a gente não sabe, né, as escolhas que essas crianças vão fazer, as nossas e as que passarem por nós, que vão fazer depois, que se vão seguir nesse caminho, se não. Mas o que eu penso, e a gente aqui do Ciclo Vivencial também, olha, a gente vive assim e a gente quer fazer de tudo para que essa maneira seja um modelo possível de se viver, né? E e se não for esse o caminho, vocês vão estar protegidos, né, de muitas influências e fatores artificiais e que foram aí manipulados, né? Então, a gente vê essa aproximação com a natureza como um caminho de liberação dessas amarras aí sociais, institucionais, né? Mas que nos demandam, esse caminho, ele nos demanda uma presença, uma energia muito grandes, né? Então nós, adultos e pessoas de todas as idades, precisamos também nos colocar abertos e nesse processo de se educar e curar, né? Então fica o convite, compartilhando aí o nosso desafio de criar de alguma maneira um coletivo que sustente essa nossa busca de educar na natureza, né? Assim que a gente compilou esse tema. E fica esse caminho aberto para a gente conversar. Quem sentir, famílias, pessoas que tenham criança, ou não, que também sintam esse chamado. E fica esse caminho aberto para vocês. Eu vou encerrar essa transmissão, até porque está ficando bem escuro aqui, mas continuo atenta ao movimento de vocês também. Gratidão, a atenção de todos, a energia de todos, e a gente vai se falando. Um abraço.